As cidades e as serras. Biografia. José Maria de Essa Queiroz nasceu em 25 de novembro de 1845 em uma cidade portuguesa chamada Póvoa de Varzim. Considerado um escritor de renome, Essa de Queiroz escreve vários livros que marcam a literatura portuguesa, como O Crime do Padre Amaro e Os Maias. Em 1866, forma-se em Direito e trabalha como advogado e jornalista em Lisboa. Viaja para o Oriente e conhece alguns países, como, por exemplo, o Egito. Em 1870, inicia sua carreira como administrador público. Foi cônsul de Portugal em Havana, em 1873, e em Paris, 1888. Morre na casa que tinha nas proximidades de Paris em 16 de agosto de 1900. Das obras. Suas obras podem ser agrupadas em 3 fases. Na primeira, tem-se a publicação de folhetins. Na segunda, que dura entre 1875 até 1888, tem forte aspecto realista. E a terceira, considerada pós-realista, tem como destaque 2 obras, A Casa de Ramírez e As Cidades e as Serras. Resumo. O livro é publicado em 1901, um ano após a morte do escritor português, e é narrado em primeira pessoa por um dos personagens. A obra relata a história de Jacinto de Tormes e é contada por seu amigo José Fernandes. O enredo do livro acontece no século XIX, mais especificamente no período do nascimento do positivismo e da ascensão de Paris como a capital da civilização e da cultura europeia. Jacinto provém de uma família portuguesa que morava em um ambiente rural. Ele vive em um palácio em Paris e é um homem inteligente e rico, graças aos rendimentos que provém das terras que sua família possuía em Portugal. Para ele, o ambiente rural é percebido de forma depreciativa e o bem-estar e felicidade estavam vinculados à civilização. Jacinto confia na máquina, no progresso e nas grandes cidades com seus aparatos tecnológicos. José Fernandes, o personagem que narra os fatos, ainda tem raízes no campo e é chamado para ir até Guiães e Portugal. Dessa forma, ele fica distante do amigo Jacinto pelo período de 7 anos. José vai para a casa dos tios, na Serra. O tempo passa e ele parte novamente para a cidade com o intuito de ficar na casa de Jacinto. Ao encontrá-lo, José tem uma surpresa. Não vê felicidade no semblante do amigo, mas presencia uma figura desolada que está envolta por livros e por objetos que representam o desenvolvimento e o progresso. Jacinto vivia repleto de tédio em todos os acontecimentos de sua vida. Até nas festas que frequentava, sentia aquela pesada sensação. Em um determinado dia, parte para a cidade de Tormes, em Portugal, porque seu procurador em terras portuguesas o havia avisado sobre a reconstrução da capela que receberia os restos mortais de seus avós. Ele junta tudo o que possui, ou seja, tudo aquilo que poderia fazê-lo lembrar da civilização e que lhe trouxesse o conforto que tinha na cidade, e parte para Portugal. Ele vai na companhia de José Fernandes, Grilo e Anatole. Esses 2 últimos, seus empregados, ficam com as 23 malas. Quando chegam a Tormes, ocorre o inesperado. O procurador de Jacinto já havia partido há 2 meses antes de sua chegada, e os empregados com as malas não foram encontradas. O trem partiu e ambos ficaram ali, somente com a roupa do corpo. Quando Jacinto chega na casa que o hospedaria, percebe que absolutamente nada do que havia solicitado tinha sido feito. Ele pediu para que fossem preparados objetos na casa e que os deixasse próximo do ambiente da cidade, ou seja, que o fizesse lembrar da civilização. Para piorar, ele havia perdido sua bagagem.
Assim, a acomodação foi feita de improviso e de forma bastante rústica. José Fernandes, então, vai até Guiães. Jacinto havia pedido ao amigo que reservasse um hotel para ele em Lisboa e que enviasse as roupas para que pudesse retornar à cidade. As malas de José Fernandes chegam em sua casa e ele pensa que Jacinto as havia mandado. Ele escreve para agradecer e Jacinto, em Lisboa, afirma que está contente em saber que ele podia aproveitar finalmente de seus pertences vindos da civilização. Mas Jacinto não dá resposta ao amigo, que resolve verificar o que tinha ocorrido. No caminho até Lisboa, ele tem outra notícia inesperada. Para sua surpresa, Fernandes fica sabendo que Jacinto havia permanecido em Tormes, então ele parte para lá. E ao chegar na casa em que Jacinto estava, percebe que havia uma grande mudança. Jacinto não parecia mais entediado, fraco e desolado. Ele havia retomado a saúde física, estava forte, robusto, corado e, mais do que isso, havia se estabelecido em definitivo naquele lugar. O conforto prevalecia até certo ponto, mas os aspectos que o faziam lembrar da civilização haviam desaparecido. Jacinto finca raízes no local a tal ponto de se envolver na melhora da vida dos habitantes da redondeza. Aos poucos lhe confundem com Dom Sebastião, devido à ajuda que ele deu para melhorar a região em termos de produtividade e de recursos tecnológicos através do seu conhecimento. Dom Sebastião era uma figura mitológica de um rei do povo português. As pessoas acreditavam que ele vinha para ajudar os portugueses nos momentos difíceis. Posteriormente, ele conhece a prima de José Fernandes, Joana, com quem se casa. Ele chega até a sugerir a ideia de levá-la para Paris para que ela conhecesse a cidade da civilização. Porém, esse convite não passou de um convite e nunca se concretizou. José Fernandes, sim, retorna até a cidade. Suas considerações não mudam a respeito da capital francesa. Uma cidade entediante, com muitos fantoches e ambientes que serviam apenas para engrandecer a aparência das pessoas. Esse ar de aparências é o que era totalmente estranho à naturalidade que se vivia em Tormes. Análise da obra. O tema aponta fortemente para a dinâmica campo versus cidade, que é recorrente na obra do autor. Essa obra, mais especificamente, mostra a futilidade que envolve a cidade de Paris, satirizando as ideias positivistas que na época fascinavam a intelectualidade. Já entendi!